Provérbios capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobre, sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 13, o princípio que nós queremos destacar da sabedoria de Deus é o princípio do aprender sempre. Aprender sempre. O sábio sempre está aprendendo. Quando a gente chega a um momento que achamos que estamos sabendo muito, a Bíblia diz que nós não sabemos como convém. Quanto mais uma pessoa cresce em sabedoria diante de Deus, mais ele tem consciência que ele precisa estar aprendendo todos os dias. Aprendendo com Deus, com a palavra, aprendendo com pessoas, aprendendo até com o erro dos outros. Há um ditado que diz que o inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele vê as pessoas errando e ele diz que isso sirva de ensinamento para mim mesmo, para que eu não precise cometer aquele erro para aprender. O sábio sempre está aprendendo. O sábio, ele é um aluno. A palavra discípulo, que Jesus chama todos a serem, Jesus não chama pessoas para serem religiosos, ele chama, sejam meus discípulos, seguidores, imitadores meus, alunos meus. Eu gosto da palavra aluno porque significa sem luz. Aluno é alguém que está sem luz, que está aprendendo, está todos os dias aprendendo. A sabedoria nos leva a aprender sempre. E, em primeiro lugar, o Provérbios 13 mostra que o sábio, ele aprende ouvindo os seus pais. Versículo 1, ele diz: o filho sábio ouve a instrução do pai. Os nossos pais, com todas as limitações e erros, nós precisamos ouvi-los.
Isso é uma atitude que Provérbios e a Bíblia nos ensina, ouvir os pais. O sábio, ele vai dar a atenção e aprender sempre ouvindo os pais. A Bíblia não nos coloca numa obrigação de obedecer os pais de maneira irrestrita, até porque os pais podem dar conselhos errados, mas ouvi-los com atenção e respeito é uma atitude de sabedoria. O que os Provérbios 13 está dizendo, olha, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende. Está mostrando, sempre Provérbios mostra um contraste entre o sábio e o escarnecedor, o justo e o injusto. Está mostrando que a pessoa que é áspera, a pessoa que que tem um coração teimoso para com os pais que são presentes de Deus, iniciais para a nossa vida, se nós temos uma atitude assim, estamos sendo insensatos. Você pode dizer que é crente, ou espiritual, homem e mulher de oração, se não paramos para ouvir com atenção, respeito os pais, estamos sendo insensatos. Mesmo quando ouvimos e paramos para meditar e falamos, não é essa a orientação de Deus, mas a maneira que ouvimos os pais mostra o nosso coração. O sábio aprende ouvindo os pais. Segundo lugar, o sábio aprende a guardar os seus lábios. Versículo 3, o sábio aprende guardando a sua boca. Versículo 3 diz, o que guarda a boca conserva a sua alma. Olha o que o texto de Provérbios nos mostra, que o que a gente fala vai afetar a nossa alma, vai afetar os nossos sentimentos, a nossa vida psicoemocional. O que você fala, o sábio, ele vai aprender sempre a ter mais prudência no que fala. E hoje, com a era da tecnologia, com o que escreve, com o que publica, com o que compartilha, porque é uma maneira de se comunicar. O sábio vai guardar os lábios, reter os impulsos. Ele diz, vai conservar a sua alma. E o versículo 3 diz, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Você vai fazendo mal a você mesmo. Você vai se expondo, você vai se envolvendo com situações porque você falou, e isso vai te aprisionando a pessoas, a situações, e vai te adoecendo na alma. O que nós falamos pode nos edificar a outros, ou pode nos ferir e ferir a outros. A Bíblia e Provérbios então vai falar muito disso. Terceiro lugar, o sábio aprende a trabalhar com dedicação. Quanto mais crescemos em sabedoria diante de Deus, mais nós vamos trabalhar, e eu estou falando aqui de vida profissional, nós vamos trabalhar com dedicação, com amor, nós vamos trabalhar com zelo, respeito. Nós não vamos estar atrás de bens, dinheiro fácil. Nós não vamos estar com aquela mentalidade, eu quero ganhar muito, trabalhar pouco e me divertir bastante. O sábio, ele começa a perceber que o trabalho é uma bênção de Deus, e que é uma oportunidade de você glorificar a Deus em qualquer trabalho, no mais simples, é uma honra. Trabalho é uma bênção de Deus. Deus deu ao homem trabalho antes de dar uma esposa. Deus cria Adão e diz, cuide do jardim, todos nós temos um jardim para cuidar, mesmo que você esteja desempregado, cuide do jardim, abençoe sua casa, cuide de pessoas perto de você, sirva a pessoas. Olha o que o texto diz no versículo número 4, o preguiçoso deseja e nada tem, só deseja, só sonha, mas a alma dos diligentes se farta. O versículo 11 diz, os bens que facilmente se ganham, e aí fala de pessoas que jogam e entram em situações, ficam esperando um dinheiro aparecer, esses bens não têm valor, se perde facilmente. O versículo 11 diz, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Trabalho com dedicação, trabalho com esforço. E aí, em quarto lugar, o sábio também aprende, não só trabalhando com o trabalho, mas em quarto lugar, o sábio aprende se aconselhando. Ele aprende a ser aconselhado. O versículo 10 diz, da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria.
Achamos às vezes que vamos ficar sábios da noite para o dia, lendo muitos livros, ouvindo uma boa pregação. Deus usa essas coisas para nos ajudar, mas nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Precisamos aprender a nos aconselhar. E é interessante o versículo 10, que ele fala sobre, o contraste da soberba, traz contendas, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que quando a gente age apenas pelo nosso intelecto e opinião, nós estamos sendo soberbos, orgulhosos. O orgulhoso não pede conselho, o orgulhoso, ele não ouve a ninguém. Algumas pessoas só escutam uma ou duas pessoas. Nós precisamos ter um coração aberto para ouvir conselhos de bons amigos, de pessoas que também tenham sabedoria de Deus e que querem o nosso bem. O versículo 10 mesmo, né? Ele diz, com os que se aconselham. É impressionante, porque às vezes até pessoas que nós aconselhamos, podem nos aconselhar a boas atitudes. Em quinto lugar, o sábio aprende a esperar. O sábio sempre está aprendendo. E se tem uma área que nós precisamos estar aprendendo sempre, é esperar. É fácil esperar? Não é não. Mas o sábio aprende a esperar. Por quê? Porque o versículo 12 diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando a gente não sabe esperar, aqueles sonhos, aqueles desejos que nós temos, às vezes a conversão de alguém, às vezes alcançar alguma bênção, vai nos adoecendo. Se não sabemos esperar, nós vamos adoecendo a alma. O texto não está dizendo que tem que ser assim. Ele está dizendo, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ele está mostrando a realidade de quem não sabe esperar, vai adoecendo, vai se tornando uma pessoa amarga com a vida, com Deus, muitas vezes. Nós precisamos aprender a esperar, o que a Bíblia chama de longanimidade, essa paciência que o Espírito Santo vai nos dando. A alegria não pode ser apenas quando a bênção chega. Precisamos ter uma alegria de todos os dias acordar e ter a convicção que Deus está no controle, de estar esperando em Deus com paz, se preparando para a bênção, né? Gostamos de falar às vezes que Deus está preparando uma bênção. Eu gosto de dizer que Deus está nos preparando para a bênção. Esperar com alegria, com fé, renovando as forças no Senhor. O versículo 13 diz, o que despreza a palavra vai se apenhorar a ela, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ou seja, esperar que a recompensa do Senhor vai vir. No sexto lugar, a gente vai concluir já, são 7 que eu consegui destacar aqui em Provérbios. Em sexto lugar, o sábio aprende a andar com sábios. Versículo 20 diz assim, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Nossos amigos mais próximos vão influenciar diretamente a nossa vida espiritual, emocional, as nossas escolhas. Nós somos influenciados. É impossível você falar, não, ninguém me influencia. Então o sábio, ele vai aprender, e nós vamos aprendendo isso na caminhada da vida, que nós devemos amar a todos. Nós devemos, de alguma maneira, semear o bem àqueles que estão, de alguma maneira, perto da gente, mas nós precisamos escolher com quem nós vamos andar mais de perto, pessoas que nós queremos andar juntos, nós queremos caminhar juntos. O sábio vai aprender a andar com pessoas que vão acrescentar sabedoria, temor, que vão acrescentar à vida dela até mesmo respeito, porque muitas pessoas que acabam fugindo com esses princípios, andando perto da gente. E em último lugar, o sábio, ele aprende a transferir um legado para os seus filhos, netos, ou seja, ele transfere uma herança para os seus familiares, para os seus filhos. O versículo 22 fala, o homem de bem, ele deixa herança aos filhos de seus filhos. O sábio não vive apenas pensando nele, ele cresce em sabedoria, ele quer se santificar para Deus, ele quer obedecer a Deus, porque ele quer não só colher em sua própria vida, mas ele quer abençoar os seus discípulos, os seus filhos, os seus netos, ele quer abençoar outros. Então, quando ele toma uma decisão, ele toma para abençoar
não só a ele, mas a outros. E aí, nisso de transferir legado, não é só herança, mas também transferir ensino. O versículo 24 diz: o que retém a vara, aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Até mesmo disciplinar filho é amor. Quem não disciplina os seus filhos, não é porque ama muito e fica preocupado do filho ficar, de alguma maneira, traumatizado ou perder o carinho, o afeto do filho. Não. Quem não disciplina o filho é porque não ama o filho com o amor de Deus, o amor verdadeiro. Às vezes é um sentimento, às vezes até de autoproteção. Eu não vou disciplinar o meu filho porque ele pode se afastar de mim. Isso é engano. Deus disciplina os filhos que ama, e os pais sábios, eles vão disciplinar os seus filhos. É mandamento na antiga aliança, é mandamento no Novo Testamento também, na nova aliança, é mandamento. Disciplina não é você agredir e você ferir os seus filhos, a Bíblia fala sobre isso, mas é colocar limite, é exortar, é disciplinar, e dependendo da idade, a Bíblia fala para usar a vara, ou seja, um instrumento de correção, que a criança aprenda a obedecer aos pais, porque assim ela vai aprender a obedecer também a Deus. E aí, como em todos os provérbios, existem as recompensas. A recompensa, quando a gente está aprendendo a sabedoria, quando a gente está aprendendo com Deus, o texto está recheado de frutificação. Fala que nós vamos ter galardão, nós vamos ter provisão, nós vamos ter honra. O Senhor honra os que o honram. E nessa manhã, eu li um texto muito precioso sobre sabedoria, que eu queria concluir com ele, Oséias 14, versículo 9. Quem é sábio para entender essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. O caminho do Senhor, ele vai ser seguido pelos sábios, mas os que não querem obedecer a Deus vão cair no caminho do Senhor, vão sair dessa rota de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que se cumpra o que o texto diz, que a nossa luz, como sábios, o versículo 9 de Provérbios 13, brilhe intensamente, porque a lâmpada dos que seguem pelo caminho do seu próprio coração se apagará e perderá de experimentar o melhor de Deus para a vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Deus abençoe.